Você já imaginou dedicar toda a sua vida a um sonho e, no momento em que finalmente o conquista, ser surpreendido por uma traição dentro da própria família? Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Helena Ribeiro, uma enfermeira aposentada que lutou anos para comprar e restaurar o Solar Ribeiro, um casarão à beira-mar na Bahia. O que deveria ser sua maior conquista virou palco de um inesperado drama, quando seu filho Ricardo e a noiva Camila decidiram usar a casa para um casamento luxuoso sem pedir permissão. O que Dona Helena fez em resposta transformou aquele dia em um espetáculo inesquecível de respeito e coragem. Quer descobrir como um simples casamento se tornou uma lição de vida que ninguém esqueceu? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente o que você faria no lugar dela. Agora vamos entrar juntos nessa história e acompanhar cada detalhe dessa reviravolta. Dona Helena Ribeiro sempre acreditou que a paz estava nos pequenos momentos de silêncio. Aos 70 anos, depois de uma vida inteira de trabalho como enfermeira, ela valorizava cada instante de calma que encontrava no Solar Ribeiro, o casarão à beira-mar que havia se tornado o símbolo de todas as suas conquistas. O som distante das ondas batendo nas pedras da costa, o canto dos pássaros ao amanhecer e a brisa salgada entrando pelas janelas restauradas eram para ela sinais de que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ela havia transformado um prédio abandonado em um lar cheio de história e de vida. A jornada até ali não foi fácil. Helena tinha passado décadas em hospitais, cuidando de doentes, enfrentando plantões duplos e triplos, trocando o próprio descanso pelo alívio de estranhos que jamais lembrariam seu nome. Durante anos viveu em um pequeno apartamento simples com o filho Ricardo. O pouco dinheiro que entrava era cuidadosamente guardado em envelopes, muitas vezes às custas de roupas novas, sapatos ou até mesmo refeições melhores. Cada real economizado representava para ela uma pedra colocada no caminho que a levaria a realizar seu maior sonho. Foi em um dia comum, esperando o ônibus após um turno exaustivo, que ela viu pela primeira vez o anúncio que mudaria sua vida. Um cartaz velho colado em um poste mostrava a imagem de um casarão decadente à beira do mar. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de mofo, mas aos olhos de Helena havia ali uma promessa. O anúncio dizia apenas solar antigo, à venda a preço negociável. Enquanto muitos passariam adiante sem pensar, ela ficou parada olhando aquela imagem como se fosse uma janela para o futuro. Durante semanas, Helena não conseguiu tirar aquele casarão da mente. Todas as noites, após longas horas no hospital, ela fechava os olhos e se imaginava caminhando por aqueles corredores de pedra, cuidando de um jardim repleto de flores, recebendo o sol da manhã em janelas grandes e antigas. Aquela casa representava mais do que tijolos e cimento. Representava a possibilidade de ter um lugar só dela, algo que ninguém jamais poderia tirar. A realidade, no entanto, era dura. O valor pedido pelo imóvel estava muito além do que ela possuía. Mas Helena não era a mulher de desistir. Decidiu trabalhar ainda mais, aceitar todos os plantões extras, abrir mão de qualquer luxo que pudesse atrasar seu objetivo. Enquanto colegas compravam carros ou viajavam nas férias, ela remendava o próprio uniforme de trabalho e guardava cada centavo. Durante 5 anos viveu assim em um ciclo de esforço sem descanso, alimentada apenas pela ideia de um dia poder chamar aquele casarão de lar. Ricardo, ainda jovem, observava a mãe com estranheza. Muitas vezes perguntava por que ela trabalhava tanto e parecia negar a si mesma coisas simples. Helena respondia apenas com um sorriso cansado, acariciando o cabelo do filho e dizendo que um dia ele entenderia. Para ela, o sacrifício não era apenas por si mesma, mas também por ele. Ela queria deixar um legado, queria que Ricardo crescesse em um lugar que simbolizasse dignidade e força. Quando finalmente chegou o dia em que conseguiu juntar o suficiente para fazer uma proposta, Helena mal acreditava. Entrou no banco com as mãos tremendo, segurando os maços de dinheiro economizados durante anos, e assinou os papéis que mudariam sua vida.
Lembra até hoje da primeira vez que abriu os portões enferrujados do solar Ribeiro. O chão estava coberto de poeira, as paredes cheiravam a umidade, mas para ela era como entrar em um palácio. Chorou de emoção, não de tristeza, mas de triunfo. Aquela casa era sua conquista, seu símbolo de resistência. Os anos seguintes foram marcados por trabalho árduo, mas de uma natureza diferente. Já não eram mais os turnos pesados do hospital, e sim as reformas intermináveis do casarão. Helena aprendeu a lixar madeira, a pintar paredes, a plantar roseiras, que mais tarde se tornariam o orgulho do jardim. Em cada detalhe ela colocava não apenas esforço físico, mas também amor e memória. O jardim de rosas, por exemplo, foi criado em homenagem à mãe dela, que jamais chegou a ver o sonho da filha realizado. Com o tempo, o Solar Ribeiro deixou de ser apenas um imóvel antigo e passou a ser um lar cheio de vida. Os vizinhos começaram a notar a transformação. Comentavam como era impressionante ver uma mulher sozinha restaurar algo que muitos já tinham considerado perdido. Alguns diziam que ela deveria ter algum segredo de riqueza, outros achavam que ela simplesmente era teimosa demais para desistir. Helena não se importava. O que importava era a satisfação íntima de olhar para cada canto da propriedade e saber que tudo ali era fruto de seu esforço. Foi por isso que anos depois o choque foi tão profundo quando percebeu que sua dedicação estava sendo desvalorizada. A lembrança daquele primeiro anúncio visto no poste às noites sem dormir, as mãos calejadas, tudo voltava à mente dela sempre que andava pelos corredores do Solar Ribeiro. E agora, ao sentir que sua própria família não reconhecia esse valor, a ferida aberta era ainda mais dolorosa. Helena passava muitas manhãs sentada na varanda observando o mar e relembrando o caminho até ali. O vento trazia o cheiro de sal e a lembrança de cada decisão difícil que tomara ao longo da vida. Ela se orgulhava de ter resistido, de ter conquistado algo que parecia impossível. Mas junto com o orgulho vinha também uma pergunta inquietante. Até que ponto as pessoas mais próximas entendiam o real valor de tudo aquilo? No fundo, Dona Helena sabia que havia sinais de desrespeito há muito tempo. Pequenas atitudes de Ricardo, visitas inesperadas de amigos que tratavam a casa como se fosse deles, comentários de Camila que soavam como se já fosse a dona do espaço. Mas naquele momento inicial, sentada sozinha na varanda, ela ainda não sabia o tamanho da tempestade que estava prestes a se formar. E foi justamente essa mistura de orgulho pelo passado e medo pelo futuro que a deixou em alerta. O Solar Ribeiro não era apenas uma casa bonita. Era um legado, uma fortaleza construída a partir de anos de luta. E algo em seu coração dizia que em breve esse legado seria colocado à prova de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Naquela manhã de terça-feira, o dia parecia começar como qualquer outro no Solar Ribeiro. Dona Helena acordou cedo, preparou seu café preto forte e abriu as janelas largas da cozinha para deixar a brisa do mar entrar. O sol ainda surgia timidamente no horizonte e os pássaros cantavam como de costume. Para ela, esses momentos simples eram os mais preciosos. Cada gole de café representava a vitória sobre o cansaço acumulado de décadas, e cada sopro de vento era um lembrete de que o sacrifício tinha valido a pena. Enquanto pensava nas tarefas do dia, o telefone tocou. O som insistente fez com que ela franzisse a testa. Normalmente, naquele horário, as ligações eram de vizinhos ou lembretes de consultas médicas. Por um instante, pensou em deixar tocar, mas algo em seu instinto a fez atender. Do outro lado da linha, uma voz animada se apresentou. Bom dia, senhora. Estou confirmando a entrega dos arranjos florais para o casamento de sábado no Solar Ribeiro. Helena ficou imóvel. Por alguns segundos acreditou que tinha ouvido errado. Casamento no Solar Ribeiro. Com a mão tremendo, ela respondeu. Deve haver algum engano. Aqui não vai acontecer casamento nenhum. O florista riu achando que era uma brincadeira, mas logo emendou. Tenho todos os detalhes aqui.
o casamento de Ricardo Ribeiro e Camila Duarte, 250 convidados, rosas, orquídeas, arcos de flores. Só preciso saber onde descarregar. As palavras foram como um soco no estômago de Helena. A xícara de café escapou de sua mão e se espalhou sobre a mesa. O coração disparou. O filho, seu único filho, havia planejado um casamento grandioso em sua casa sem sequer conversar com ela. A ligação terminou, mas antes que pudesse processar o que ouvira, o telefone tocou de novo. Agora era o buffet confirmando cardápios e quantidades. Depois a equipe de som discutindo sobre cabos e tomadas. Logo em seguida, o fotógrafo querendo verificar os melhores ângulos da propriedade. Cada voz reforçava a mesma verdade cruel. O Solar Ribeiro estava marcado como palco de um evento que ela nunca autorizara. No começo, Helena ainda respondia com surpresa e incredulidade. Mas à medida que as ligações se repetiam, o choque deu lugar a um silêncio carregado. Ela apenas escutava, desligava e permanecia parada na cozinha. Sentia como se cada palavra fosse apagando um pedaço da história que havia construído com tanto esforço. Saiu pela casa em passos lentos, como se precisasse confirmar que tudo ainda era seu. Passou a mão pelas paredes de pedra que havia restaurado, olhou para as janelas que tinha mandado consertar, observou o brilho do piso que ela mesma havia polido tantas vezes. Cada detalhe gritava sua dedicação. E ainda assim, em um simples gesto, o filho tratara tudo como se fosse dele. A dor que sentia não era apenas pela invasão do espaço, era pelo desprezo. Ricardo não tinha esquecido de pedir. Não era descuido, era a certeza de que a opinião dela não importava. Aquele lugar símbolo de sua luta estava sendo tratado como salão de festas, como se ela fosse apenas uma zeladora sem voz. Sentou-se na varanda com a xícara ainda pela metade agora fria. O vento do mar soprava forte, mas não conseguia aliviar a pressão no peito. As memórias vieram como uma enxurrada. As noites sem dormir no hospital, as longas caminhadas de volta para casa com chuva, o uniforme gasto, os pés doloridos. Tudo para juntar o suficiente e transformar aquele casarão em um lar digno. E agora o filho, que tinha crescido vendo cada renúncia dela, decidia usar esse mesmo lugar para brilhar diante dos outros, sem sequer pedir licença. Era como se todos aqueles anos de esforço não significassem nada. Enquanto refletia, começou a perceber que aquilo não era um fato isolado. Havia sinais de que Ricardo já não respeitava o valor do Solar Ribeiro havia muito tempo. Ele aparecia nos fins de semana com amigos, usava os cômodos para festas improvisadas, deixava sujeira para trás. Camila, com seu jeito expansivo, já falava como se fosse dona do espaço. Helena muitas vezes engolira o incômodo e dizia a si mesma que família devia se sentir à vontade. Mas no fundo, cada pequeno gesto ia construindo um muro de ressentimento. Naquele instante, no entanto, não havia mais espaço para desculpas. O casamento estava marcado, os convites enviados, os fornecedores mobilizados. Era impossível negar. A traição não era simbólica, era concreta. Helena passou o resto da tarde andando pela propriedade. O jardim de rosas balançava com o vento e parecia perguntar até quando ela aceitaria ser tratada como invisível. Os corredores ecoavam as lembranças de tudo que ela havia restaurado sozinha. O casarão que antes transmitia apenas orgulho agora sussurrava dor e abandono. Quando a noite caiu, ela se sentou diante da janela do quarto, olhando a lua refletida no mar. Imaginou os 250 convidados andando pelo jardim, rindo, derramando vinho sobre o piso, ocupando cada canto como se fosse deles. A cena lhe causava náusea. Mas no meio da raiva, algo novo surgiu. Uma pergunta insistente que não saía de sua cabeça. Por que Ricardo e Camila fizeram isso? Eles realmente acreditavam que ela aceitaria calada? Ou havia algo mais por trás daquela decisão? Helena percebeu que não poderia dormir com essas dúvidas. O coração latejava, a mente estava em turbilhão. A única certeza era que algo precisaria mudar.
Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia apenas ferida, mas também desafiada. E enquanto a madrugada avançava, um sentimento diferente começou a crescer dentro dela. Não era apenas tristeza. Não era apenas indignação. Era uma determinação fria, quase perigosa. Se o filho e a nora achavam que poderiam usar o Solar Ribeiro como palco de um espetáculo sem sua permissão, estavam prestes a descobrir que se enganaram. Foi assim que, ainda diante da janela, com a luz da lua banhando o quarto, Dona Helena murmurou para si mesma: basta. O silêncio daquela noite não apagou a dor, mas acendeu uma chama que mudaria tudo. Ela ainda não sabia como reagiria, mas uma certeza lhe consumia. O casamento não aconteceria da maneira como Ricardo e Camila haviam planejado. E com esse pensamento, Helena adormeceu por algumas horas, já consciente de que a batalha pela sua casa e pela sua voz estava apenas começando. Na manhã seguinte, o telefone de Dona Helena tocou novamente. Mas desta vez não era nenhum fornecedor. Era Ricardo. O coração dela bateu forte no peito. Por um instante pensou em não atender. Queria que ele sentisse o peso do silêncio. No entanto, sabia que precisava ouvir a voz do filho para ter certeza de algo que já intuía. Atendeu com calma, mas firmeza. Ricardo, precisamos falar sobre sábado. Do outro lado, a voz dele soou apressada, distraída, como se a ligação fosse apenas um incômodo em sua rotina. Mãe, estou no trabalho, podemos conversar depois. Helena respirou fundo e respondeu com frieza: não, Ricardo. Não pode ser depois. O florista me ligou. O buffet também. Todos me disseram que o Solar Ribeiro é o local do seu casamento. Do outro lado da linha, o silêncio caiu pesado. Não era um silêncio de surpresa. Era um silêncio que confirmava tudo. Depois de alguns segundos, Ricardo suspirou como quem fala com uma criança teimosa. Ah, sim. Esqueci de comentar. Mas não se preocupe, mãe. Vai ser tudo organizado. Você não vai gastar nada. Eu e Camila estamos cuidando de tudo. Só precisamos que a casa esteja arrumada e que você prepare alguma coisa para o pessoal da família que for dormir aí. As palavras bateram em Helena como facadas. O Solar Ribeiro, o sonho de sua vida, estava sendo tratado como salão de festas. E ela como empregada. Sentiu os dedos tremerem ao segurar o telefone. Ricardo, você entende o que está dizendo. Você convidou 250 pessoas para a minha casa sem me pedir permissão. Ele riu com uma condescendência que a feriu ainda mais. Mãe, exagerei no número, não são 250, devem ser 150, talvez menos. E afinal, qual é o problema? Você vai conhecer a família da Camila, vai ser bonito. É uma data especial. Helena fechou os olhos, tentando conter a raiva. E se eu tivesse outros planos para o sábado? Você pensou nisso? Ricardo gargalhou do outro lado. Planos, mãe. Você não tem planos. Sua vida é calma. E nada pode ser mais importante do que o meu casamento. Foi demais. Helena desligou o telefone sem dizer mais uma palavra. O clique do aparelho ecoou na sala como uma sentença. Ficou parada imóvel, sentindo as lágrimas descerem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e de determinação. Durante todo o dia, ela andou pelo casarão em silêncio. Observava cada detalhe, cada canto, como se buscasse forças nas paredes que ela mesma havia restaurado. Passava as mãos pelas pedras frias, lembrando de quando eram apenas ruínas. Pensava nas noites em que chegou a desmaiar de cansaço, mas nunca desistiu. E agora o filho reduzia tudo aquilo a um simples palco para brilhar diante de convidados. Quando o sol se pôs, Helena sabia que algo precisava mudar. Não seria apenas uma discussão de família, não seria apenas um desabafo. Ela precisava mostrar a Ricardo e a Camila que o Solar Ribeiro não era deles, que não seria usado como brinquedo ou vitrine. Foi então que, ainda na cozinha, olhando fixamente para o telefone em cima da mesa, tomou uma decisão. Não esperaria mais.
Se Ricardo acreditava que poderia impor sua vontade, ela mostraria que também tinha armas. Naquela noite não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores iluminados pela lua, ouvindo o eco dos próprios passos. Cada sala parecia cobrar dela uma resposta. Cada janela refletia sua imagem, cansada mas determinada. Sentia que estava no limite entre a mãe carinhosa e a mulher que precisava defender sua dignidade. Ao amanhecer, preparou café e se sentou diante da mesa de madeira na biblioteca. Tirou do bolso um papel amassado onde havia anotado um número de telefone tempos atrás quando lera sobre uma empresa de eventos famosa em uma revista da cidade. Seus dedos tremeram ao discar, mas sua voz saiu firme. Bom dia, aqui é Dona Helena Ribeiro. Quero alugar o Solar Ribeiro para um evento privado neste sábado. Do outro lado da linha, a voz de Adriano Moreira, diretor da Eventos Moreira, soou educada, porém surpresa. Senhora, trabalhamos com eventos de alto padrão normalmente agendados, com meses de antecedência. Sábado já está muito próximo. Helena não hesitou. Pago o dobro. Tenho um casarão à beira-mar restaurado com jardins e espaço para mais de 100 carros. Se os seus clientes querem exclusividade, este é o lugar. Houve uma pausa. Depois Adriano respondeu com outra entonação. Posso visitar o local hoje mesmo, às 14h. Helena sorriu sozinha. Perfeito. Ao desligar, ela sentiu um misto de medo e alívio. Estava entrando em território perigoso, mas pela primeira vez em muitos anos, não se via como vítima. Estava tomando as rédeas. As horas que antecederam a visita foram de pura energia. Limpou o casarão como se fosse receber uma realeza. Podou as roseiras lustrando cada detalhe. Vestiu um de seus melhores vestidos, arrumou os cabelos prateados, colocou os brincos de pérola que pertenciam à mãe. Às 2h, um carro preto parou diante dos portões. Adriano Moreira desceu acompanhado de uma assistente. Olhou para o Solar Ribeiro com admiração sincera. Dona Helena, este lugar é magnífico. A cada sala que percorria, mais elogios fazia. Ao final, não hesitou em assinar o contrato. Pagamento à vista. Exclusividade no sábado. Quando ele foi embora, Helena ficou sozinha no grande salão, segurando o cheque nas mãos. Era como segurar uma arma silenciosa. Pela primeira vez, alguém de fora valorizava sua propriedade mais do que o próprio filho. Naquela noite, sentou-se na varanda com uma taça de vinho. Sentia o vento do mar agora misturado à sensação rara de estar no controle. Mas também sabia que a batalha estava apenas começando. Ricardo e Camila ainda não tinham ideia do que os aguardava. E enquanto a lua subia no céu, Helena se perguntava: como eles reagiriam quando descobrissem que o casarão já tinha dono para aquele dia? Na manhã seguinte, o telefone do Solar Ribeiro voltou a tocar. Dona Helena atendeu sem pressa. Já imaginava quem estaria do outro lado, e não se enganou. A voz de Camila explodiu no aparelho antes mesmo de uma saudação. Dona Helena, o que a senhora fez? O florista ligou dizendo que não pode descarregar as flores. O buffet está dizendo que o espaço já está ocupado. Está todo mundo confuso. Helena manteve a calma. Deve haver um engano, Camila. O único evento que conheço é um encontro corporativo marcado para sábado. O silêncio do outro lado foi seguido de um grito carregado de incredulidade. Um encontro corporativo. A senhora só pode estar brincando. É o nosso casamento. Convidamos 250 pessoas. A senhora quer nos humilhar diante de toda a família. Helena respirou fundo e respondeu com firmeza. Não é a minha humilhação que está em jogo, Camila. É a de vocês. Talvez devessem ter conversado comigo antes de imprimir convites com o meu endereço. A noiva prendeu a respiração. O choque deu lugar à fúria. Nós achamos que era entendido. O Solar Ribeiro é o patrimônio da família. Não pensamos que fosse necessário pedir. Helena fechou os olhos por um instante. Ali estava a verdade dita sem máscaras. Para ele, sua casa não era fruto de seu esforço.
Era apenas cenário herdado como se tivesse caído do céu. Não, Camila. Não é da família. É meu. E eu decido quem usa e quando. Camila ainda balbuciava algo, mas logo desligou. Pouco depois, o rugido de um motor subiu pela estrada de terra. Helena se levantou da cadeira da varanda e viu o carro de Ricardo estacionar bruscamente diante do portão. Ele saiu apressado com Camila logo atrás, ambos de semblante carregado. Mãe, o que é isso que estão dizendo? Ricardo avançou os degraus da varanda com passos pesados. Todo mundo está ligando para mim. O Solar Ribeiro está reservado para um evento. Isso não pode ser verdade. É verdade, respondeu Helena olhando firme nos olhos dele. Está alugado. Um contrato foi assinado. O casarão não estará disponível para o seu casamento. Camila levou as mãos ao rosto incrédula. Isso é absurdo. São 250 convidados. Nossas famílias já viajaram. O padre já confirmou. A senhora tem noção do que está destruindo. O que vocês destruíram, corrigiu Helena sem alterar o tom. O momento em que decidiram que minha palavra não importava. Vocês assumiram que podiam usar minha casa como palco sem sequer me consultar. Agora terão de lidar com as consequências. Ricardo passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro como um animal preso. Cancelamos o contrato. Dizemos que houve um engano. Eu pago o que for preciso. 10 mil, 20 mil. Não importa. Helena o interrompeu. Não vou cancelar. Não é sobre dinheiro. É sobre respeito. Camila se aproximou com lágrimas nos olhos, tentando suavizar a voz. Por favor, dona Helena, pense em seus netos. Pense em como será triste olhar para trás e lembrar desse dia como uma guerra. Ceda. Deixe que celebremos aqui. Por um instante o coração de Helena vacilou, mas logo se endureceu. Já ouvi promessas antes. Respeito não se implora depois da ofensa. Respeito se demonstra desde o começo. Ricardo ficou vermelho de raiva. Então é isso. A senhora prefere envergonhar sua própria família a apoiar o casamento do seu filho. Que tipo de mãe faz isso? Uma mãe cansada de ser tratada como empregada em sua própria casa. Uma mãe que passou a vida inteira lutando por cada pedra deste casarão e que não vai aceitar ser ignorada. Esse é o tipo de mãe que eu sou hoje. As palavras ecoaram pelo jardim silencioso. Nem o vento ousava interromper. Camila enxugava as lágrimas com as mãos trêmulas. Ricardo, por sua vez, parecia lutar entre a raiva e o desespero. Vocês têm até sábado de manhã para encontrar outro lugar, disse Helena, encerrando a conversa. Se ficarem, encontrarão o casarão ocupado. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ricardo fechou os punhos, mas conteve qualquer resposta. Camila puxou seu braço, pedindo em voz baixa que fossem embora. Eles desceram os degraus com passos pesados e entraram no carro. O motor rugiu novamente e uma nuvem de poeira cobriu a estrada enquanto se afastavam. Helena ficou parada na varanda por muito tempo, sentindo o coração acelerar e as pernas tremerem. Tinha feito o que precisava, mas sabia que o confronto estava apenas começando. A fúria que vira nos olhos do filho e da nora não iria desaparecer. E ela, por sua vez, não tinha nenhuma intenção de recuar. Ao cair da tarde, sentou-se outra vez na varanda olhando o horizonte. O mar parecia mais agitado do que de costume, como se refletisse a tempestade que se aproximava. Helena segurou firme a xícara de café, respirou fundo e pensou. Eles acreditam que podem me dobrar, mas desta vez vão aprender que eu não cedo. E enquanto a noite descia sobre o Solar Ribeiro, dona Helena sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Porque no sábado o casarão se transformaria em campo de guerra entre dois mundos. O mundo do respeito conquistado e o mundo da arrogância que tentava apagá-lo. O sábado amanheceu com um céu claro e o som do mar mais forte do que o habitual. Dona Helena acordou cedo como sempre, mas naquela manhã havia algo diferente.
O peso da decisão que tomara nos últimos dias estava estampado em cada gesto. Levantou-se devagar, tomou um banho demorado e escolheu cuidadosamente a roupa que vestiria. Não seria um vestido simples de casa. Ela optou por um traje elegante em tom vinho escuro que destacava a imponência de seus cabelos prateados. Não estava se arrumando para assistir. Estava se preparando para enfrentar. Às 8 da manhã, sentou-se na varanda com uma xícara de café quente entre as mãos. O jardim parecia mais bonito do que nunca. As rosas recém-podadas espalhavam perfume no ar e o casarão refletia a luz dourada do sol nascente. Helena sabia que cada detalhe seria palco de algo maior do que uma celebração. Seria palco de uma lição. Por volta das 10 horas, a primeira movimentação começou. Um caminhão branco com o nome de uma floricultura estampado na lateral entrou pela estrada de terra levantando poeira. O motorista estacionou diante dos portões e desceu apressado. Trazia uma prancheta nas mãos e um ar de urgência. Bom dia, senhora. Estou com os arranjos para o casamento de Ricardo Ribeiro e Camila Duarte. Onde posso descarregar? Helena levantou-se devagar e desceu os degraus da varanda. Seus olhos firmes encararam o homem que esperava instruções. Sinto muito. Aqui não haverá casamento. O Solar Ribeiro está reservado para um evento corporativo exclusivo. O florista arregalou os olhos. Como assim? Tenho contratos assinados, mais de 20 arranjos prontos, um arco de rosas brancas pétalas para o corredor. Tudo foi encomendado. Então será melhor procurar os noivos. Nada disso foi solicitado por mim. O homem coçou a cabeça confuso e voltou ao caminhão sem acreditar. Helena o observou partir sentindo um misto de firmeza e pena. Era apenas o primeiro de muitos. Pouco depois chegou a equipe do buffet. 2 caminhões frigoríficos estacionaram trazendo bandejas de salmão, carnes doces e garrafas de espumante. O responsável, um homem de meia idade, caminhou até a varanda com um sorriso educado. Senhora, estamos com o cardápio completo para 250 convidados. Precisamos saber onde montar a cozinha de apoio. Helena respondeu no mesmo tom calmo. Sinto informar, mas não haverá casamento aqui hoje. O Solar Ribeiro está alugado para um encontro corporativo. O homem ficou sem fala. Mas, senhora, temos contratos. Foram pagos adiantamentos. Ninguém nos avisou de nada. Procure Ricardo e Camila. Eles talvez tenham respostas. Eu não tenho. O homem suspirou, voltou aos caminhões e fez uma ligação nervosa. Helena sabia que em poucos minutos Ricardo receberia uma enxurrada de telefonemas furiosos. E não parou por aí. O fotógrafo chegou logo em seguida com câmeras penduradas no pescoço pedindo para explorar os melhores ângulos da propriedade. Helena respondeu da mesma forma. Depois vieram os técnicos de som carregando cabos e caixas enormes. Todos ouviram a mesma frase. Aqui não haverá casamento. Por volta do meio-dia, a equipe de Adriano Moreira já estava no local. Profissionais de terno e crachá colocavam placas indicando evento corporativo exclusivo. Montavam mesas redondas com toalhas brancas, arrumavam cadeiras elegantes, organizavam o salão com precisão impecável. O contraste era visível. Enquanto alguns fornecedores saíam indignados, os contratados de Adriano trabalhavam com rapidez como se nada pudesse abalar o cronograma. Helena caminhava entre eles como uma anfitriã. Seus passos eram firmes, seu olhar seguro. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que a casa estava sendo usada com respeito. Mas a tranquilidade não durou. Perto das 2 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Carros decorados com fitas brancas, homens de terno, mulheres de vestidos longos, crianças animadas. Todos desciam dos veículos com convites nas mãos e expressões sorridentes. Mas os sorrisos logo se transformaram em confusão ao verem as placas de evento corporativo e o movimento da equipe de Adriano. Um casal de meia-idade aproximou-se de Helena mostrando o convite. Senhora, estamos no lugar certo.
Este não é o Solar Ribeiro. Hoje não é o casamento de Ricardo e Camila. Helena ergueu o queixo. Este é o Solar Ribeiro, sim. Mas não há casamento aqui hoje. O casarão foi alugado para outro evento. A mulher levou a mão à boca em choque. O homem balançou a cabeça incrédulo. Logo, um grupo de convidados começou a se formar perto dos portões, todos perguntando a mesma coisa, todos recebendo a mesma resposta. O burburinho aumentava vozes, se sobrepunham crianças, corriam pelo gramado, sem entender o motivo da agitação. Foi então que o momento mais aguardado chegou. Um carro branco adornado com laços prateados entrou pelo portão. Lá dentro estavam os protagonistas da confusão. Ricardo desceu primeiro vestindo um terno preto impecável, mas o rosto já denunciava tensão. Camila saiu em seguida deslumbrante em seu vestido de noiva, segurando a barra longa que arrastava na estrada de terra. Os convidados se calaram, voltando os olhos para o casal. Esperavam ver alegria, mas viram apenas desespero. Ricardo olhou para a varanda e encontrou a mãe firme e ereta, com o vestido vinho contrastando com a luz da tarde. Mãe, o que a senhora fez? O tom dele não era mais de surpresa, mas de raiva aberta. O que eu deveria ter feito há muito tempo, respondeu Helena. Camila levou as mãos ao rosto. Não, isso não pode ser verdade. Atrás deles, os convidados murmuravam, trocando olhares de indignação. Mais ao fundo, os executivos convidados por Adriano brindavam com taças de espumante, assistindo ao desenrolar da cena como se fosse espetáculo. Ricardo subiu os degraus da varanda com passos largos. Cancelar este evento, mãe. Mande essas pessoas embora. Este é o meu casamento. Helena ergueu a voz para que todos ouvissem. Este casarão é meu. Eu lutei por cada pedra destas paredes. E não vou permitir que seja usado sem respeito. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo som das ondas. Os olhos de todos estavam fixos nela, aguardando o próximo movimento. E foi nesse instante, com a tensão no auge, que Helena percebeu. O que estava acontecendo já não era apenas um conflito familiar. Era uma lição pública, e nada seria como antes. O Solar Ribeiro parecia um palco improvisado. De um lado, os convidados do casamento se amontoavam próximos ao portão, confusos e indignados. Do outro, executivos engravatados do evento corporativo brindavam e observavam em silêncio, como se assistissem a uma peça teatral inesperada. No centro de tudo, sobre a varanda, estava Dona Helena Ribeiro, imponente em seu vestido vinho, enfrentando o próprio filho e a nora. Ricardo respirava fundo, tentando conter a fúria. Camila chorava, o vestido branco já marcado pela poeira do caminho. A tensão no ar era palpável. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Cancelar agora é expulsar todos esses executivos. Ainda dá tempo de consertar. Helena ergueu o queixo, a voz firme ecoando pelo jardim. Não, Ricardo. Não vou cancelar. Vocês é que precisam entender. O Solar Ribeiro é meu. Eu trabalhei a vida inteira para ter este lugar. E hoje, se querem se casar aqui, terão que aceitar as minhas condições. Os murmúrios entre os convidados aumentaram. Alguns olhavam para Ricardo com compaixão, outros para Helena com admiração. Camila, enxugando as lágrimas, deu um passo à frente. Que condições são essas, dona Helena? Helena desceu 2 degraus da varanda, aproximando-se deles. 4 condições. E se não aceitarem, podem levar os 250 convidados para outro lugar. Ricardo arregalou os olhos. Camila suspirou aflita. Os dois ficaram em silêncio esperando. Primeira condição. A partir de hoje, nenhum evento poderá acontecer no Solar Ribeiro sem minha permissão expressa. Nem jantar, nem festa, nem reunião. Vocês vão pedir com antecedência e terão que aceitar o que eu decidir. Camila balançou a cabeça rapidamente, ansiosa por resolver. Está bem. Concordamos. Segunda condição. Cada vez que quiserem usar este casarão, pagarão uma quantia mensal fixa, R$ 1.000 por mês.
Além disso, cobrirão qualquer despesa de manutenção. Durante anos tratei este lugar como meu tesouro. Vocês o usaram como playground. Isso acabou. Ricardo tentou protestar. 1.000 por mês. Isso é absurdo. Absurdo é vocês tratarem meu lar como salão de festas, cortou Helena fria. Ele fechou a boca sem coragem de continuar. Terceira condição. Hoje, durante a cerimônia, todos os presentes deverão me reconhecer publicamente como dona e anfitriã do Solar Ribeiro. Não ficarei mais no canto servindo comida como se fosse empregada. Serei apresentada como a senhora da casa. Camila engoliu em seco, mas assentiu. Sim, claro. Helena respirou fundo antes de anunciar a última exigência. Quarta condição. Durante a recepção, eu mesma farei um brinde, e nesse brinde contarei a verdade. Direi que não fui consultada, que descobri o casamento por convites enviados sem a minha permissão, que quase transformaram este dia em caos por pura falta de respeito. Todos aqui saberão exatamente o que aconteceu. O silêncio foi absoluto. Camila levou as mãos à boca horrorizada. Eles vão pensar que somos monstros, sussurrou. Vão pensar a verdade, respondeu Helena sem hesitar. Ricardo deu um passo para trás como se tivesse levado um golpe. O olhar dele oscilava entre a raiva e o desespero. Não pode ser. A senhora vai nos expor diante de todos. Vai destruir nossa imagem. Não, Ricardo. Quem destruiu foram vocês mesmos quando decidiram me apagar desta história. Agora, o mínimo que podem fazer é aceitar que todos saibam. A voz grave do padre Antônio, que havia chegado discretamente, se fez ouvir. Basta. Ele se aproximou impondo respeito. Estamos aqui para celebrar o amor, mas o amor não sobrevive sem respeito. Se vocês começam a vida de casados desrespeitando a mãe de Ricardo, que tipo de união pretendem construir? As palavras caíram como peso. Alguns convidados aplaudiram discretamente. Outros murmuraram em concordância. Ricardo olhou para Camila. Ela soluçava desesperada, mas ao mesmo tempo sabia que não havia saída. A senhora está nos deixando sem escolha, disse ela com a voz trêmula. Helena se manteve firme. Exatamente. Ou aceitam ou este casamento termina antes de começar. O tempo pareceu parar. Os executivos bebiam em silêncio, fascinados pela cena. Os convidados aguardavam uma decisão. O vento soprava forte sobre os jardins, fazendo as rosas balançarem como testemunhas. Por fim, Camila quebrou o silêncio. Aceitamos. Se é isso que precisamos fazer, vamos fazer. Ricardo fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. Sim, mãe. Aceitamos. Helena voltou a subir os degraus da varanda, a expressão solene. Muito bem. Então o casamento poderá acontecer, mas nos meus termos. O padre Antônio fez o sinal da cruz e pediu que todos se preparassem. Convidados foram direcionados para o jardim, onde o altar improvisado já estava decorado pelos poucos arranjos que sobraram. Os executivos se acomodaram em mesas ao fundo, sem pressa de ir embora. Enquanto os preparativos se reorganizavam, Helena observava tudo da varanda. Sabia que tinha vencido aquela batalha, mas também sabia que o momento mais importante ainda estava por vir: o brinde. Ali diante de todos ela falaria a verdade sem medo. A cerimônia começou quando o sol já descia no horizonte, lançando luz dourada sobre o casarão. O padre Antônio conduziu as palavras com serenidade. Ricardo e Camila trocaram votos com vozes trêmulas. O público aplaudiu. Por alguns minutos a tensão pareceu desaparecer. Mas Helena sabia. O que viria depois não seria apenas uma festa. Seria a revelação pública de tudo que estava escondido. O jardim do Solar Ribeiro estava iluminado por dezenas de lanternas presas às árvores e por pequenas velas espalhadas pelas mesas. O entardecer dera lugar a uma noite clara, com a lua refletindo no mar próximo. O casamento de Ricardo e Camila finalmente tinha acontecido, mas a atmosfera não era de pura alegria.
Os convidados tentavam sorrir, beber e conversar, mas todos sabiam que havia uma tensão oculta. O que se passara na varanda com Dona Helena impondo condições já circulava em murmúrios entre os grupos. Ricardo, sentado ao lado de Camila, mantinha o rosto sério, tentando disfarçar a vergonha. A noiva, embora sorrisse para fotos, tinha os olhos inchados de tanto chorar. Os padrinhos tentavam animar o ambiente, mas a sensação era de que a qualquer momento algo ainda maior iria acontecer. No canto, Adriano Moreira, diretor da Eventos Moreira, observava tudo com atenção. Era um homem acostumado a festas grandiosas, mas poucas vezes tinha testemunhado um drama tão intenso. Enquanto os executivos brindavam entre si, ele não tirava os olhos de Dona Helena, que permanecia em pé na varanda de taça de vinho na mão, como uma rainha à espera do momento exato para se pronunciar. E esse momento chegou quando a música parou por alguns segundos. Adriano se levantou e pediu a palavra. Senhoras e senhores, como anfitrião desta noite extraordinária, é com honra que convido a verdadeira dona do Solar Ribeiro para fazer o brinde. Que todos escutem a voz de quem tornou este lugar possível. Os olhares se voltaram para Helena. Alguns aplaudiram, outros permaneceram em silêncio aguardando. Helena caminhou lentamente até o centro do jardim. Sua postura era firme, sua expressão calma, mas os olhos brilhavam com a força de quem carregava décadas de histórias. Boa noite a todos. Meu nome é Dona Helena Ribeiro. Sou mãe de Ricardo, sogra de Camila, e sou a única proprietária deste casarão, o Solar Ribeiro. Uma onda de aplausos percorreu o público, mas logo silenciou quando ela prosseguiu. Quero agradecer a presença de cada um que veio prestigiar este casamento. Mas preciso contar algo que talvez muitos não saibam. Descobri que este evento seria realizado aqui do mesmo jeito que vocês. Recebi convites impressos com meu endereço, sem que eu fosse consultada, sem que minha permissão fosse pedida. Os convidados se entreolharam chocados. Um burburinho começou a percorrer o jardim. Helena continuou firme. Durante 40 anos trabalhei como enfermeira. Fiz plantões duplos, cuidei de doentes, muitas vezes voltei para casa exausta e sem nada além da esperança de um dia realizar um sonho. Com cada moeda economizada comprei este casarão em ruínas e o restaurei com minhas próprias mãos. Cada pedra, cada janela, cada roseira foi conquistada com suor e lágrimas. Este lugar não caiu do céu. Não é herança de família. É fruto de sacrifício. Camila abaixou a cabeça envergonhada. Ricardo mordeu os lábios, o rosto vermelho. Helena ergueu a taça e prosseguiu. E mesmo assim fui tratada como se não importasse. Meu filho e sua noiva assumiram que poderiam usar minha casa como palco sem me consultar. Assumiram que eu aceitaria calada. Pois bem, hoje eu digo que não aceito mais. Amor sem respeito não é amor. Família sem respeito não é família. O silêncio foi absoluto. Até as crianças que brincavam pararam para ouvir. Então, de repente, um aplauso ecoou do fundo. Foi seguido por outro e logo todos estavam aplaudindo de pé. Executivos, parentes, vizinhos, todos reconhecendo a força daquela mulher. Helena baixou a taça e concluiu. Hoje, diante de vocês, faço este brinde não apenas ao casamento de Ricardo e Camila, mas ao respeito. Que nunca mais seja esquecido que respeito é o alicerce de qualquer união. Ela ergueu o copo mais alto. Ao respeito. O brinde foi repetido em coro. Copos se ergueram, vozes se uniram. O momento que poderia ter sido de vergonha transformou-se em um espetáculo de admiração. Ricardo não resistiu. Levantou-se e caminhou até a mãe e a abraçou com força. Sua voz saiu embargada. Desculpe, mãe. Eu devia ter pedido, devia ter reconhecido tudo o que a senhora fez. Camila, chorando, aproximou-se também. Dona Helena, eu errei. Achei que o Solar Ribeiro fosse apenas cenário. Prometo que nunca mais esquecerei quem realmente construiu este lar. Helena aceitou o abraço dos dois, mas não disse nada. Sabia que as palavras naquele instante eram fáceis.
O que importava seria o comportamento nos dias que viriam. A festa prosseguiu, mas com um novo clima. Convidados se aproximavam de Helena para elogiá-la, apertar suas mãos, agradecer pelo exemplo. Algumas mulheres comentavam entre si como gostariam de ter tido a mesma coragem em suas famílias. Enquanto a música voltava a tocar, Helena retirou-se para a varanda. Observou a lua sobre o mar e sentiu uma paz que há muito tempo não conhecia. Tinha enfrentado a humilhação e a transformado em vitória, mas sabia que a verdadeira mudança só seria provada com o tempo. A noite avançou. Os convidados dançaram, brindaram, tiraram fotos. Ricardo e Camila tentaram retomar a alegria, mas a lembrança do discurso de Helena estava em cada olhar, em cada cochicho. Eles não eram mais vistos como os anfitriões, e sim como aqueles que tiveram de aprender uma lição em público. Helena não se importava. Para ela, a missão estava cumprida. Tinha recuperado sua voz, sua posição, seu lugar. Mas enquanto a festa se aproximava do fim, uma pergunta não deixava sua mente. Será que Ricardo realmente mudaria? Será que Camila aprenderia de fato a respeitá-la? Ou aquela noite seria apenas uma lembrança desconfortável para eles, esquecida depois de alguns meses? Ela sabia que as respostas não viriam de imediato. A vida ainda lhe mostraria se a lição tinha sido realmente aprendida. E com esse pensamento, Dona Helena encerrou a noite já pressentindo que a verdadeira transformação começaria nos dias seguintes. Nos dias que se seguiram ao casamento, o solar Ribeiro voltou a ficar em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Havia um peso diferente no ar. Aquele sábado tinha marcado a vida de todos os presentes e ninguém conseguia deixar de comentar o que havia acontecido. Na cidadezinha litorânea da Bahia, a história se espalhou como fogo em palha seca. No mercado, as pessoas cochichavam entre as prateleiras. Você soube do que Dona Helena fez? Mandou cancelar o casamento do próprio filho e ainda alugou o casarão para executivos. Na igreja, o padre Antônio usou o exemplo em um sermão. Honrar pai e mãe é um mandamento e quando falta respeito até o amor se perde. Alguns criticavam a dureza dela, diziam que tinha exagerado. Mas a maioria via sua atitude como prova de coragem. Mulheres mais velhas comentavam que gostariam de ter feito o mesmo quando foram desrespeitadas em suas famílias. Jovens a viam como símbolo de independência. Enquanto isso, Ricardo e Camila viviam dias de constrangimento. Amigos próximos repetiam a cena do discurso de Helena, parentes telefonavam, perguntando se era verdade tudo o que tinham ouvido. Nos primeiros dias, o casal tentou se fechar em silêncio. Mas logo perceberam que, se quisessem restaurar a confiança da mãe, precisariam agir de maneira diferente. Ricardo foi o primeiro a se mover. Numa manhã de segunda-feira, apareceu no solar Ribeiro com uma pasta de documentos. Sentou-se à mesa da cozinha diante de Helena e disse com voz séria: Mãe, vim cumprir a segunda condição. Aqui está o comprovante da primeira transferência. R$ 1.000. Todo mês, no dia 1º, o valor vai cair na sua conta. Helena pegou o papel, leu atentamente e depois apenas assentiu com a cabeça. Não agradeceu, não elogiou. Era obrigação dele. Ricardo entendeu o recado. Nos dias seguintes, Camila também mudou de atitude. Antes costumava dar ordens com ares de dona da casa. Agora ligava com antecedência para cada visita, perguntava se podia trazer algo, oferecia ajuda. Em um domingo apareceu com um avental, lavou pratos e ajudou a preparar o almoço. Helena observava em silêncio sem demonstrar emoção, mas por dentro sabia que algo estava mudando. A transformação não ficou restrita à família. Uma semana depois, Adriano Moreira voltou ao solar Ribeiro. Desta vez não estava ali para resolver conflitos. Sentou-se na sala de estar impressionado com a imponência do casarão, agora em calma. Dona Helena, seu espaço é extraordinário. E sua postura naquela noite foi ainda mais extraordinária. Gostaria de lhe propor algo. Helena ergueu as sobrancelhas curiosa. Quero firmar um contrato permanente.
Posso trazer clientes todo mês, empresas, casamentos, eventos exclusivos. O Solar Ribeiro tem o que eles procuram. História, charme e discrição. A senhora pode transformar sua casa em fonte de renda e prestígio. Helena respirou fundo. Durante anos lutara apenas para manter a propriedade. Agora, pela primeira vez, via ali uma oportunidade de prosperar. Aceitou a proposta, mas deixou claro: o casarão será usado sim, mas sempre com respeito. Logo, os fins de semana do Solar Ribeiro passaram a ser ocupados por celebrações elegantes, encontros de negócios, festas refinadas. Carros luxuosos chegavam pela estrada de terra, convidados tiravam fotos diante do casarão iluminado. Dona Helena recebia todos com postura de anfitriã cada vez mais confiante. Na cidade, sua fama cresceu ainda mais. Era vista não apenas como a enfermeira aposentada que conseguiu restaurar um casarão, mas como a matriarca que impôs respeito à própria família e transformou sua vida depois dos 70 anos. Jovens iam procurá-la em busca de conselhos, senhoras a agradeciam por ter mostrado que nunca é tarde para dizer basta. Ricardo e Camila, por sua vez, passaram a ser mais discretos. As visitas ao Solar Ribeiro se tornaram mais respeitosas. Sempre que planejavam um almoço em família, ligavam com semanas de antecedência, pediam a permissão de Helena e traziam todos os preparativos. Ela não precisava mover uma panela. Sentava-se à cabeceira servida pelos dois como deveria ser desde o início. Aos poucos, a ferida entre mãe e filho começou a cicatrizar. Helena não esqueceu as palavras duras que ouvira, mas viu em cada gesto deles uma tentativa sincera de reparar o erro. Percebeu que o choque público tinha sido necessário para que aprendessem. 6 meses depois, o Solar Ribeiro já não era apenas um lar, era um símbolo. As festas alugadas davam lucro, o respeito da comunidade aumentava, e, sobretudo, Helena se via com uma nova identidade. Não era mais apenas a enfermeira cansada nem a mãe invisível. Era Dona Helena Ribeiro, a senhora do Solar Ribeiro. Numa noite tranquila, sentada na varanda com sua xícara de café, ela olhou para o mar iluminado pela lua. O vento trazia o cheiro salgado que sempre a acompanhara. Pensou em tudo o que havia vivido no caminho difícil, nos dias de sacrifício, nas noites de luta. Pensou também no que ainda estava por vir. Sabia que a lição tinha marcado todos, mas principalmente a si mesma. Aprendera que respeito não se pede em silêncio. Respeito se exige, e que nunca é tarde para erguer a voz. Enquanto o casarão repousava em paz, Helena sorriu consigo mesma. A história não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. O tempo passou e a história do Solar Ribeiro não ficou restrita ao dia do casamento de Ricardo e Camila. Ao contrário, ela se espalhou por toda a cidade e se tornou um exemplo repetido em conversas, reuniões de família, encontros na feira e até nas missas de domingo. O nome de Dona Helena Ribeiro passou a ser sinônimo de coragem e de firmeza. Muitos diziam que ela havia feito o que tantas mães e tantas mulheres desejavam fazer, mas nunca tiveram a oportunidade ou a força necessária. O casarão, que durante anos fora apenas o símbolo íntimo da luta de Helena, transformou-se em um espaço vivo de aprendizado. Cada evento realizado ali carregava a lembrança daquele sábado inesquecível quando uma mãe enfrentou o próprio filho e mostrou que respeito é o pilar de qualquer relação. Não havia quem não soubesse da história. Convidados novos, ao chegarem para uma festa ou reunião, olhavam em volta e murmuravam uns para os outros. Aqui foi onde tudo aconteceu. Aqui foi onde Dona Helena deu sua lição. E ela, sentada na varanda em tantas noites seguintes, refletia sobre tudo o que havia conquistado. O dinheiro que agora entrava regularmente com os contratos de Adriano Moreira dava segurança e conforto. Mas mais do que isso, o que a enchia de orgulho era o novo olhar que recebia de Ricardo e Camila. Não eram mais olhares de quem a via como coadjuvante. Eram olhares de respeito, de reconhecimento de quem enfim havia entendido o valor de tudo que ela representava. Helena sabia que não foi fácil para o filho admitir os erros,
Conhecia a teimosia dele desde criança, mas via em cada gesto a tentativa sincera de mudar. Ele chegava cedo às reuniões de família, ajudava a preparar as refeições, limpava depois da festa. Camila, por sua vez, tinha deixado de lado a postura de dona do espaço. Agora chamava Helena de senhora do casarão com carinho e reverência, como quem finalmente reconhecia o papel da sogra não apenas como mãe, mas como matriarca. Aos poucos a ferida se cicatrizava. Mas a lição ficava para sempre gravada. O episódio trouxe também reflexões profundas para a própria Helena. Durante anos ela havia se escondido atrás da ideia de que a vida tranquila era suficiente, de que engolir o silêncio era o preço para manter a paz. Mas quando foi confrontada com a falta de respeito mais clara de todas, entendeu que o silêncio não era paz, era submissão, era apagamento. Foi aí que descobriu uma verdade que gostaria que todas as mulheres soubessem. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para dizer não. E que não importa a idade, a dignidade não é algo negociável. Essa nova consciência transformou a maneira como ela se via. Já não se enxergava como uma enfermeira cansada que sacrificou tudo. Não se enxergava apenas como mãe. Passou a se ver como protagonista da própria vida, como exemplo vivo de que a coragem pode florescer até no fim da vida. A cidade inteira aprendeu com ela. O padre Antônio repetia em suas homilias: quem ama, respeita. Sem respeito, não há amor verdadeiro. As mulheres da comunidade se reuniam em rodas de conversa para discutir como também poderiam se impor diante dos filhos dos maridos ou dos parentes que as diminuíam. Jovens escutavam atentos, admirando a postura daquela senhora de cabelos prateados que havia dado uma lição pública em 250 pessoas ao mesmo tempo. O Solar Ribeiro prosperou. A cada semana novos eventos eram realizados ali. E em cada brinde, em cada festa, Helena fazia questão de repetir em tom sereno, mas firme: esta casa não é apenas um espaço bonito, ela é fruto de luta. E aqui só entra quem sabe respeitar. Ricardo e Camila cumpriam fielmente o acordo. Todo mês o depósito caía na conta da mãe. Toda vez que desejavam usar a casa, pediam com antecedência, esperavam a resposta dela e jamais discutiam quando ouviam um não. A transformação parecia completa. Mas Helena sabia que não bastava cumprir regras. O respeito verdadeiro seria provado no tempo, em cada atitude, em cada palavra. 6 meses depois do casamento, Helena foi surpreendida por uma cena inesperada. Ao voltar de uma caminhada pela praia, encontrou Ricardo sentado no jardim, observando o casarão em silêncio. Ele parecia pensativo, com expressão séria. Quando percebeu, a mãe levantou-se e disse: mãe, eu nunca tinha parado para olhar esta casa assim. Sempre achei que fosse apenas um espaço bonito. Mas agora vejo que cada pedra tem o seu suor. Eu devia ter reconhecido isso antes. Helena não respondeu de imediato. Apenas o abraçou. Às vezes um gesto dizia mais que 1000 palavras. Com o passar do tempo, a relação entre mãe e filho não só se reergueu, como se fortaleceu. Camila, que antes via o Solar Ribeiro como vitrine, passou a vê-lo como legado. Começou a aprender com Helena a cuidar do jardim, a valorizar as pequenas coisas, a entender que nada tem valor sem esforço. O episódio também transformou o modo como a comunidade enxergava os próprios idosos. Muitas vezes os mais velhos eram vistos como fardos, como pessoas que já não tinham voz. Mas o exemplo de Helena provou que a idade pode ser um escudo de sabedoria e um grito de resistência. Assim, o casarão se tornou não apenas um espaço físico, mas também um símbolo cultural. Símbolo de que não existe amor sem respeito. Símbolo de que não existe família sem dignidade. Ao olhar para trás, Helena sentia o orgulho de sua jornada. Cada plantão, cada noite mal dormida, cada moeda guardada tinha valido a pena. Não apenas pela casa que conquistou, mas pela lição que deixou. E é justamente essa lição que precisa ser lembrada por todos nós.
Porque em muitas famílias, em muitos lares, ainda há quem se sinta invisível, quem se cale diante de desrespeitos constantes. Muitas vezes esse silêncio é confundido com amor ou com paz. Mas não é. É apenas apagamento. A história de Dona Helena nos ensina que respeitar não é favor, é obrigação. Que amar de verdade exige reconhecer o esforço do outro, valorizar sua voz e entender seus limites. E que quando o respeito é negado é preciso ter coragem para erguer a voz mesmo que isso custe lágrimas, mesmo que isso custe enfrentar aqueles que amamos. Porque o verdadeiro amor nasce quando há dignidade. Por isso, se você acompanhou até aqui e se sentiu tocado por essa história, quero deixar um convite. Pense na sua vida, pense na sua família. Será que você também está deixando de ser ouvido? Será que você está aceitando menos do que merece em nome de uma paz que não existe? Se sim, lembre-se de Dona Helena Ribeiro. Lembre-se de que nunca é tarde para exigir respeito. E se essa mensagem fez sentido para você, se esta história trouxe reflexão e emoção, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a levar mais histórias inspiradoras para outras pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos e compartilhe nos comentários a sua opinião. O que você faria no lugar de Dona Helena? Você teria coragem de enfrentar sua própria família em nome do respeito. Essa é a beleza do Solar Ribeiro. Não é apenas uma casa à beira-mar, é o palco de uma lição eterna. E que essa lição chegue até você para que nunca esqueça. O respeito não é opcional. O respeito é a base de tudo. As semanas passaram e o Solar Ribeiro continuou a viver dias movimentados. O casarão que antes era apenas refúgio de uma mulher que lutou toda a vida agora, se transformara em símbolo de algo maior. O episódio do casamento de Ricardo e Camila se espalhou não apenas pela pequena cidade litorânea da Bahia, mas também pela região. Onde quer que Dona Helena fosse, recebia olhares de admiração e de respeito. Alguns a chamavam de dura demais, outros de exemplo de coragem. Mas uma coisa era certa: ninguém permanecia indiferente ao que acontecera. E Dona Helena, sentada muitas noites na varanda do casarão, olhava para o mar e refletia. O que aconteceu não foi apenas um confronto entre mãe e filho. Foi um despertar. Um lembrete de que a dignidade não pode ser negociada. De que o amor verdadeiro não pode existir onde não há respeito. Ricardo e Camila mudaram. A cada dia davam sinais de que aprenderam a lição. Eles pediam permissão para usar o espaço, ajudavam nas tarefas, mantinham a palavra dada. O filho, que antes tratava a mãe como figurante, agora a reconhecia como protagonista. A nora, que antes se comportava como dona da casa, agora a via como matriarca a ser respeitada. Mas mais do que a transformação deles, foi a transformação de Helena que se destacou. Durante anos ela havia se silenciado, acreditando que era obrigação aceitar tudo em nome da família. Mas ao se erguer naquele sábado inesquecível, descobriu uma força que sempre esteve dentro dela e que nunca mais seria calada. O Solar Ribeiro floresceu. Eventos de negócios, casamentos de outras famílias, festas elegantes, passaram a ocupar os fins de semana. Adriano Moreira manteve sua promessa de trazer clientes e contratos. O casarão, fruto de tanto suor e lágrimas, finalmente rendia frutos em abundância. Mas o verdadeiro valor não estava no dinheiro, e sim na mensagem que ecoava em cada evento. Quem pisava no Solar Ribeiro sabia da história. Sabia que aquele não era apenas um espaço bonito, mas sim o palco de uma lição que marcou centenas de pessoas. Uma lição sobre respeito, dignidade e coragem. O exemplo de Dona Helena mostrou que não existe idade para mudar, para erguer a voz, para dizer basta. Mostrou que nunca é tarde para conquistar o respeito que merecemos. E é essa a essência desta história. Quantas vezes aceitamos menos do que merecemos em nome da paz? Quantas vezes ficamos em silêncio para não causar conflito mesmo, sabendo que esse silêncio nos corrói por dentro?
Dona Helena nos ensina que paz sem respeito é apenas submissão, que amor sem dignidade é apenas ilusão. Respeito não é pedido, tímido não é favor. Respeito é direito e precisa ser cobrado quando não é dado. Por isso, esta história não é apenas sobre uma mãe e um filho. É sobre todos nós. Sobre a importância de colocar limites, de erguer a voz, de entender que só podemos construir relacionamentos verdadeiros quando há respeito mútuo. Talvez você que está me ouvindo já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sentido que sua opinião não importava, que seus sacrifícios eram invisíveis, que sua voz era ignorada. Talvez já tenha sentido que o amor da sua família era condicionado ao seu silêncio. Mas a vida de Dona Helena nos lembra que nunca é tarde, que sempre há um momento em que podemos dizer basta, e que a coragem de um gesto pode transformar não apenas uma família, mas também uma comunidade inteira. O Solar Ribeiro permanece firme diante do mar, com suas paredes restauradas, seu jardim de rosas e sua varanda ampla. Mas mais do que pedra e madeira, ele carrega uma história. A história de uma mulher que se recusou a ser invisível, e agora essa história chega até você. Se ela tocou o seu coração, se trouxe reflexão, se despertou em você a vontade de repensar sua própria vida, então eu lhe peço: deixe o seu like neste vídeo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que inspiram e transformam. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que você faria no lugar de Dona Helena. Você teria a coragem de enfrentar sua família em nome do respeito. A sua opinião é importante e pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. O respeito é a base de tudo. É o que sustenta o amor, é o que fortalece a família, é o que dá dignidade à vida. Sem respeito não há felicidade verdadeira. Dona Helena Ribeiro nos ensinou isso de forma clara, firme e inesquecível. Que a sua história seja lembrada sempre que alguém duvidar do seu valor. E que o exemplo dela inspire todos nós a nunca mais aceitar menos do que merecemos. Porque no final o verdadeiro lar não é apenas um espaço físico. O verdadeiro lar é o lugar onde somos respeitados. E assim a história do Solar Ribeiro se encerra, mas a lição permanece. Uma lição que deve ecoar em cada coração. Amor sem respeito não é amor. Família sem respeito não é família. E vida sem respeito não é vida. Se esta história fez sentido para você, junte-se a nós. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Só assim poderemos continuar trazendo narrativas que inspiram, emocionam e transformam. Porque no fim das contas, todos nós precisamos ser lembrados de uma verdade simples. O respeito não é opcional. O respeito é essencial.